coração ensinável não é inseguro. Pelo contrário, um coração ensinável é seguro o suficiente para se deixar ser moldado. Um coração ensinável é seguro o suficiente para se permitir ser ajustado. Um coração ensinável é um coração maleável nas mãos do Senhor. Hoje vamos falar do coração ensinável. Nós temos o exemplo do rei Davi, que é uma história muito conhecida, fala da queda do rei Davi, do pecado do rei Davi, e em um determinado momento Davi é confrontado pelo profeta Natã. E quando ele é confrontado pelo profeta, o Davi, mesmo sendo rei, ele não se justificou, ele não usou da sua posição de rei para dizer que ele poderia fazer o que ele quisesse. O Davi não deu desculpas, ele simplesmente reconheceu que havia errado. Isso aqui é muito nobre e necessário, porque aqui mostra que o coração do rei Davi era um coração ensinável, que estava pronto para ser ajustado, era um coração que realmente se importava em agradar ao Senhor, mesmo diante daquele erro que aquele homem cometeu. E um erro grave, um erro pesado que trouxe grandes consequências, porque todo erro traz suas consequências, assim como todo acerto também. Contudo, aquele erro do rei Davi trouxe consequências devastadoras à sua casa, à sua família, e que sirva de exemplo para cada um de nós. Antes de tomarmos qualquer decisão, é necessário pararmos e analisarmos os prós, os contras, o que é que pode acontecer depois, porque muitas decisões tomadas acabam destruindo não apenas a vida da pessoa que tomou aquela decisão, mas todos aqueles que estão ao seu redor, e muitas vezes a família acaba levando esse peso que não deveria levar. Então hoje vamos falar do coração ensinável, é o 9º vídeo do nosso estudo, nosso propósito sobre os ídolos do coração, destronando os ídolos do coração. É a 2ª semana e eu quero deixar aqui registrado essa mensagem sobre ter um coração ensinável. Como é importante ter esse coração que está pronto para ser moldado por Deus. Em 2 Samuel 12, fala dessa conversa que o profeta Natã teve com o rei Davi, que eu iniciei aqui falando. E hoje eu quero também que você veja em sua Bíblia o Salmo 86, versículo 11, que diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Ele diz assim, ensina-me, Senhor. Essa fala, ensina-me, já diz muita coisa sobre o coração. Ele está vulnerável diante de quem? Do Senhor, que por outro lado está sempre pronto a ensinar. Eu quero que você guarde isso em seu coração. O Senhor, o seu Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele está pronto a ensinar, a orientar, a direcionar. E muitas vezes somos nós que resistimos ao ensino dele. Então é necessário que façamos essa oração com sinceridade. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do seu nome. Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque existe uma diferença entre amar a Deus e ter um coração totalmente ensinável por Ele. Por quê? Porque amar a Deus, a pessoa ama, nós amamos ao Senhor, mas muitas vezes quando surge um confronto, como foi com o rei Davi, surge um confronto por meio de uma situação, por meio de uma palavra que alguém falou, ou até mesmo pela palavra, dita pelo maior, que é
o Senhor, a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de Deus, o que está escrito aqui na Bíblia, né? Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, fechamos o nosso coração diante desse confronto que é necessário, né? Diante das propostas que o Senhor nos faz. Muitas vezes nós trancamos o coração, amamos ao Senhor, mas muitas vezes estamos resistindo a cedermos à vontade do Senhor, né? Então isso aqui é sério. Quando você ama por completo, na totalidade, você permite que o seu coração se renda totalmente à vontade dele. Então é necessário que analisemos isso. Existe essa diferença entre amar, né? Vou falar diferença não. Existe essa distância, vamos botar assim, uma distância entre amar ao Senhor e ter um coração ensinável. Que muitas pessoas acabam se agarrando a essa distância, mas é necessário entendermos que essa distância ela não pode existir no coração daquele que realmente ama a Deus, né? Tem pessoas que estão lutando contra o Senhor, estão lutando contra os aguilhões, estão se machucando, porque estão resistindo à vontade do Senhor, que é a melhor para essas pessoas. Isso aqui é muito sério, né? Isso aqui é muito sério. O nosso coração precisa ser ajustado a quê? À vontade de Deus. O nosso coração precisa ser moldado a cada dia. E moldado por quê? E por quem? Moldado pela vontade do Senhor e pelo Senhor, né? Então, que possamos despertar para isso, Não endureça o seu coração ao ouvir a voz do Senhor. Não endureça o seu coração. Quem sabe você está ouvindo essa mensagem, mas o seu coração até já se endureceu, dizendo não é bem assim. É bem assim. E você precisa entender e aceitar essa verdade. Porque a mudança só acontece quando nós aceitamos a realidade do que realmente estamos vivendo. O seu coração realmente está sendo um coração maleável na mão do Senhor? Ou quando você entende a vontade de Deus, entende o que Deus está falando aqui na palavra, o seu coração se endurece porque o orgulho muitas vezes está falando mais alto? Porque as suas vontades estão falando mais alto? Porque o que você acha está falando mais alto, porque o que você quer está falando mais alto, mas o Senhor está trazendo a nossa consciência hoje, tá? Não permita que essa distância, talvez esse vácuo aí que surgiu no amar ao Senhor e ter um coração ensinável, prevaleça em sua vida, não. Essa distância precisa ser eliminada. Porque se realmente nós amamos ao Senhor, nós precisamos permitirmos que o nosso coração esteja nessa posição, verdadeiramente nas mãos dele, nas mãos do Senhor. O meu coração, o seu coração precisa estar nas mãos de Deus, para que ele não venha nos enganar, para que o seu coração não te engane, para que o meu coração não me engane. Ele precisa estar nas mãos de Deus. Ele precisa ser ensinado, doutrinado, moldado pelo Senhor. Eu termino aqui falando outro versículo. Está em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um novo coração. É uma promessa do Senhor para nós. Então, se agarre a esse novo coração, mas para que você tenha, para que o seu coração, para que o meu coração verdadeiramente se torne novo, que possamos receber esse novo coração, é preciso que o velho seja eliminado, que o que é velho seja jogado fora, tá? Para que verdadeiramente esse novo prevaleça em nossas vidas. Então, é necessário ter essa humildade de se colocar diante do Senhor e entender que um coração ensinável, ele é um coração que está pronto para ser ajustado.
É um coração que está pronto para ser moldado. Eu vou terminar daqui a pouco falando uma pergunta, mas reforçando aqui o que eu iniciei o vídeo falando. Um coração ensinável não é inseguro. Ele é seguro o suficiente para ser moldado por Deus. Tá? Então, a pergunta de hoje é uma pergunta simples, mas que pode mudar a sua vida, se você responder com sinceridade, né? É a seguinte: meu coração está aberto para continuar sendo moldado por Deus? Será que o seu coração, será que o meu coração realmente está aberto para continuar sendo moldado por Deus? Isso aqui é algo que precisa ser levado a sério, em nome de Jesus, amém? Esse é o nosso devocional de hoje.